Atos 10, parte 2. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico hoje, a parte 2 do capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. Eu quero incentivar você a ler todo este capítulo, meditar, orar a respeito, pois é um capítulo que contém ensinamentos preciosíssimos e que você possa se inspirar com os Atos dos Apóstolos. Neste capítulo 10 em especial, o Senhor Deus se empenha em mostrar para Cornélio e mostrar para o apóstolo Pedro ensinamentos de interpretação do que é a vontade de Deus. Nesse encontro, marcado pelo próprio Deus entre Cornélio e Pedro, havia ensinamentos importantes, e um deles, a Cornélio, é que não se adora outro homem. Homem nenhum é para se adorar, nem estátua, nem imagem, nós sabemos pela palavra de Deus. Mas Cornélio ainda não sabia e aprendeu neste encontro entre ele e o apóstolo Pedro. Para a gente entender um pouquinho, ao lado do Pedro, né? Desde a antiguidade, o Senhor Deus, lá em Abraão, lá em Gênesis, ele escolheu Israel como seu povo, sua nação. Mas o próprio Deus, ele na sua palavra, diz que é para o povo de Israel ser gentil ao estrangeiro, ao órfão, à viúva. Não se tratava de um apartheid, nem de uma segregação racial, nem de racismo. Apenas o povo eleito de Deus era Israel. A graça do Senhor é vista manifestada nas páginas da Bíblia Sagrada, na vida de Ruth a Moabita, na vida de Raabe e também outras tantas vezes em que o Senhor Deus se mostrou gracioso em abençoar os estrangeiros. E aqui, nesse texto de Atos 10, Pedro, ele tinha na vida dele, na cultura dele, algo que ele recebeu do seu povo Israel, da tradição dos anciãos, que era, nem sequer poderia entrar na casa de um estrangeiro, nem sequer ele poderia estar conversando e entrando na casa de um estrangeiro por conta de não poder nem sequer entrar no templo para adorar. Mas isso não era algo que está na lei do Senhor, mas uma tradição daquele povo, que o próprio Jesus denunciou essa tradição destes líderes religiosos em Israel. E Pedro tinha aquilo muito forte. Então, somente ali naquele caso, uma intervenção divina para que Pedro pudesse entender que agora, no Novo Testamento, na cruz de Cristo, ele tomou sobre si, ele atraiu a si povos de todas as tribos, raças, línguas e nações. Então, qualquer pessoa nascida em qualquer lugar pode, ao crer no Senhor Jesus, ao se arrepender, fazer parte da grande família de Deus. E Pedro estava tendo um pouquinho de dificuldade nessa transição. Alguns amados irmãos nossos da igreja primitiva tinham muito enraizado dentro de si esses ensinamentos judaicos. Então, eles estavam sendo tratados pelo Senhor através deste encontro. E você viu o que Deus mandou Pedro fazer? Ir na casa de um estrangeiro, no caso, Cornélio. Depois que Pedro ouviu Cornélio
explicando por que mandou chamar Pedro, que foi o próprio Deus que mandou, ele no versículo 34 reconhece: Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não tem romano, grego, brasileiro, judeu. O nosso Deus não faz essa diferença. E você? Você é ensinável? Você é tratável? Você deixa Deus mexer na sua opinião? Porque Pedro teve que reconhecer que Jesus é o Senhor de todas as nações, não apenas da nação de Israel. Ele tinha aquele preconceito. Ele achava que não era para pregar para estrangeiros, apenas para o povo de Israel. Mas Deus então tratou Pedro e fez com que ele abrisse seus olhos para o Evangelho de Jesus, e que Jesus é o Senhor de todos, o Senhor de todas as nações. Ele morreu por todos, ressuscitou por todos. Aquele que crê, seja estrangeiro, seja judeu, receberá a salvação. Então, o Senhor queria mesmo que Pedro entendesse isso, porque ele precisaria testemunhar aos gentios, aos estrangeiros. Então, foi uma experiência muito grande para Pedro, essa situação, porque ele achava que se ele entrasse na casa de um estrangeiro, ele ia ficar impuro. E o Senhor falou para ele em sonho: não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Então, nós precisamos, no nosso coração, estar atento à voz do Espírito Santo e entender os caminhos do Senhor. E a igreja primitiva estava naquele momento entrando na época da graça. A graça se manifestou a todos os homens, independentemente de onde essa pessoa tenha nascido, a qual nação pertence. E essa grande lição, Pedro teve que se dobrar, deixar para trás estas tradições que não refletem a vontade e a verdade do Senhor, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sim, o Evangelho tem que ser pregado aos estrangeiros. E Pedro captou a mensagem. E aí, na casa de Cornélio, aconteceu algo maravilhoso. Pedro, então, explicou, Jesus falou do perdão que estava disponível em Cristo Jesus, pregou para aqueles estrangeiros, para a família deles, né? Para aqueles que, quem sabe, os que trabalhavam para Cornélio. E quando ele estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre todos eles, glória a Deus. Mas não era só Pedro e Cornélio que estavam sendo ensinados, também os companheiros de Pedro, outros fiéis judeus que estavam ali com Pedro, se maravilharam. Como assim? O Espírito Santo descendo sobre os estrangeiros, esses que não são judeus, eles ficaram maravilhados, porque o Senhor Deus realmente não faz acepção de pessoas e batizou ali aqueles estrangeiros. E ali aqueles judeus que estavam com Pedro ouviam os estrangeiros falar em línguas, magnificar a Deus. E Pedro chegou numa conclusão: se Jesus batiza com o Espírito Santo os estrangeiros, então eles também poderão ser batizados nas águas. Aí Pedro logo mandou, providenciou ali para batizar naquele momento, depois daquela explanação do Evangelho,
eles já tinham recebido o Espírito Santo, ele não teve dúvida. Eu não posso recusar o batismo nas águas para os estrangeiros, se o próprio Jesus já os tem batizado com o Espírito Santo. Então, ele providenciou ali que aquelas pessoas fossem batizadas. Percebe que Pedro havia estado tantos dias, tanto tempo com o Senhor Jesus, ouvindo seus ensinamentos, mas o coração dele e a mente estavam muito ligadas ao tradicionalismo judaico. E aquilo não saiu dele mesmo, ele tendo sido batizado com o Espírito Santo, pregado, e muitas pessoas terem se convertido, mesmo ele ter sido usado para milagres e tantas coisas boas, ainda aquilo estava atrapalhando Pedro de obedecer a ordem do Senhor, que era Judéia e Samaria, pregar o evangelho até os confins da terra, sendo testemunha do Senhor também aos gentios, aos estrangeiros. E os estrangeiros gostaram tanto de Pedro e daquela situação, daquela bênção, daquele momento, que falaram: Pedro, fica mais uns dias aqui com a gente, fica aqui com a gente. Nesse capítulo 10, diante de tantas lições, a gente tem que entender que a gente tem que aprender e continuar sempre aprendendo com o Senhor Jesus, deixando de lado, quem sabe, tradições de homens, narrativas humanas, pensamentos e sentimentos que nos atrapalham de ter uma visão correta do que é a verdade, do que é a verdadeira interpretação da palavra de Deus. E neste capítulo 10 a gente vê um homem ensinável. Pedro, claro que teve que deixar o seu orgulho de lado, as suas opiniões de lado e se dobrar ao ensinamento que ele teve de um Deus tão maravilhoso, que marcou esse encontro entre um estrangeiro, Cornélio, e ele, judeu, para que possa haver ensino e ação. Quando Deus marca o encontro, é para nos ensinar e para agir nas nossas vidas. Estejamos abertos aos encontros que o Senhor Jesus marca para nos ensinar e para agir nas nossas vidas. Pense nessas coisas. Até sexta-feira que vem. A gente vai ficando por aqui hoje. Deus te abençoe. Muita paz.